Ninguém quis dançar com a filha autista do milionário, até uma mulher simples fazer isso. E o que aconteceu naquela pista de dança, diante de gente que se acha intocável, mudou a vida de todo mundo ali. Porque não foi só uma dança, foi um espelho, foi uma denúncia sem palavras. Foi o instante em que uma menina, tratada como detalhe incômodo de uma fortuna, virou o centro de uma verdade que ninguém queria encarar. O nome dele era Augusto Lacerda, aquele tipo de homem que não precisa levantar a voz para ser obedecido. Dono de um império de construções, de prédios que viram cartão postal, de contratos assinados em salas frias com vista para a cidade inteira. Diziam que Augusto comprava silêncio como quem compra café. E naquela noite ele tinha alugado um salão que parecia mais um palácio, lustres que pingavam luz, espelhos altos, garçons andando como se o chão fosse de vidro. Era uma festa beneficente, pelo menos no convite. Na prática, era um desfile de sobrenomes. E no meio daquela gente impecável existia uma presença que não combinava com nada ali. Helena Lacerda, 17 anos, vestido azul claro, tecido leve, mangas delicadas, como se alguém tivesse tentado costurar gentileza num lugar onde só existia aparência. Helena não falava com a boca. O mundo dela vinha por outros caminhos. Um olhar que demorava um pouco mais, mãos que procuravam ar como se desenhassem pensamentos, um pequeno dispositivo preso numa alça, uma tela onde ela tocava imagens e palavras para se comunicar quando conseguia, quando deixavam, quando o barulho do mundo não esmagava tudo. Ela estava linda, mas não era a beleza que gritava, era a solidão. Augusto mantinha Helena por perto como quem segura um troféu frágil. Mostrava a filha para fotos, para as câmeras, para as redes sociais do evento. Minha inspiração, ele dizia, com um sorriso ensaiado. E quando o flash apagava, quando os fotógrafos se viravam, ele passava a mão na nuca, como se carregasse um peso invisível, e posicionava a menina num canto mais discreto. Sempre discreto, sempre fora do caminho. A música começou, um jazz bem comportado, e os casais foram se formando como se obedecessem a uma ordem antiga. Os de cima com os de cima, os que valiam algo com os que valiam algo. Helena assistia de longe, os olhos presos nos pés que deslizavam pelo salão. Ela mexia os dedos, imitando o ritmo no ar como se dançasse sozinha por dentro. Augusto percebeu. Ele sempre percebia o que podia virar risco. Helena não fica aqui com a tia Mônica, tá bem? Disse. E a tal tia Mônica, uma mulher com perfume caro e sorriso duro, segurou o braço da menina com uma delicadeza que parecia mais uma contenção. Helena puxou o braço devagar, não com agressividade, com insistência. Tocou no próprio peito e depois apontou para a pista. Queria ir, queria sentir, queria participar. Mônica riu baixinho, inclinando-se como se estivesse falando com uma criança pequena demais. Ai, querida, não é bem assim. E foi ali que Augusto, tentando parecer gentil, cometeu o primeiro erro da noite. Ele decidiu que era uma boa ideia oferecer a filha para dançar. Ele se aproximou de um grupo de jovens herdeiros, rapazes com relógios brilhando como se fossem medalhas. Alguém dança com a Helena? Perguntou num tom quase brincalhão, como se aquilo fosse uma gentileza que ele estava pedindo em nome da filha e não um teste de humanidade. Um deles olhou para Helena como se olhasse para um copo trincado. Outro desviou o olhar rápido, constrangido, mas não o suficiente para ser corajoso. Um terceiro sorriu com a boca e recuou um passo com o corpo. E então alguém soltou uma frase, baixa, achando que ninguém ouviria, mas que ecoou como um tapa. Cara, eu não sei lidar com isso. Com isso. Como se Helena fosse uma coisa. O sorriso de Augusto congelou. Por um instante, não foi o empresário poderoso que ficou ali. Foi um pai. Um pai atravessado entre o orgulho e a vergonha, tentando fingir que não doía. Ele tentou de novo com um casal mais velho, gente de reputação, e ouviu um "agora não", polido. Tentou com uma amiga da família. Ela fez que não com a cabeça, olhando para o próprio copo, como se o gelo fosse mais interessante. Helena assistia a cada recusa como quem sente chuva caindo dentro de casa.
Ela não fazia escândalo. Ela não chorava alto. Mas os dedos dela começaram a se fechar e abrir rápido, um sinal de que o barulho por dentro estava aumentando. Os olhos piscavam mais. A respiração ficava curta. Augusto voltou para ela, se abaixou, ajeitou uma mecha do cabelo da filha atrás da orelha e disse baixinho com um carinho que quase se perdia no medo. Tudo bem, a gente dança depois, tá? Agora o papai precisa conversar. E saiu, porque o mundo dele sempre chamava mais alto. Foi nesse exato momento que a mulher simples entrou na história. Ela já estava ali o tempo todo, na verdade, só que ninguém enxergava. Joana Nunes, 30 e poucos anos, uniforme preto de serviço, cabelo preso num coque apressado. Ela era da equipe do buffet, dessas pessoas que atravessam festas como sombra, recolhem taças, limpam migalhas, ajeitam cadeiras, seguram o evento inteiro para que os importantes se sintam importantes. Joana tinha sido escalada para aquela noite porque precisava do dinheiro extra. Pagava aluguel atrasado, sustentava a mãe doente. E tinha aprendido cedo que em lugares assim você existe só enquanto é útil e invisível. Mas Joana não era invisível por dentro. Ela viu Helena. Viu a sequência de recusas. Viu o jeito como os adultos fingiam não ver, porque ver exigiria agir. Viu o pai tentando salvar a própria imagem e a própria dor ao mesmo tempo. E viu principalmente o olhar da menina para a pista. Um olhar que pedia só uma coisa. Me deixa ser gente. Joana hesitou, porque sabia o preço de quebrar regras num lugar daquele. Sabia que o gerente podia gritar. Sabia que os convidados podiam humilhar. Sabia que, para gente como ela, qualquer gesto vira motivo para demissão. Mesmo assim, ela caminhou. Passou por trás de uma mesa de doces, desviou de um fotógrafo, chegou perto do canto onde Helena estava. A tal tia Mônica nem notou, ocupada demais falando de viagens e investimentos com alguém. Joana se abaixou na altura da menina e, sem tocar, só com o rosto aberto, perguntou: "Você quer dançar?" Helena congelou. Não por medo, por surpresa. Como se alguém tivesse falado com ela de verdade depois de um século. Helena levou a mão ao dispositivo, tocou numa opção e uma voz eletrônica suave saiu baixinha. Sim. Joana sentiu um nó na garganta, porque aquela única palavra parecia carregar tudo o que tinham negado para a menina a noite inteira. E então Joana fez o que ninguém ali tinha coragem de fazer. Estendeu a mão. Helena olhou para a mão como se fosse uma ponte. Demorou 1 segundo. 2. O salão parecia desacelerar. A música continuava, mas de algum jeito o som ficou distante, como se o mundo estivesse esperando uma decisão. Helena colocou a mão dela na mão de Joana. Um toque leve, tremido. Joana apertou com cuidado, como quem segura um passarinho, e puxou a menina para a pista. Naquele instante, cabeças viraram. Sussurros começaram. Não era para a filha do milionário estar ali com uma funcionária. Não era para uma moça do buffet ocupar o centro. Não era para uma menina autista interromper o fluxo normal da festa. Joana sentiu os olhos em cima dela como lâminas, mas ela não soltou. A música era jazz, mas Joana não tentou fazer passos difíceis. Ela só marcou o ritmo com o corpo. Simples, firme. Primeiro um balanço para um lado, depois para o outro. Um sorriso pequeno como quem diz, não precisa acertar, só precisa sentir. Helena estava rígida no começo. O corpo dela segurava o mundo com força, como se qualquer erro pudesse despencar tudo. Então Joana fez uma coisa diferente. Não conduziu como quem manda, convidou como quem acompanha. Ela deixou Helena escolher a velocidade. Deixou Helena se afastar quando precisou. Deixou Helena olhar para o chão sem pressa. E quando a menina começou a mexer os dedos no ar, Joana repetiu os movimentos como se fossem coreografia. Como se aqueles dedos desenhando o ar fossem música visível. Um círculo de gente se formou, e pela primeira vez, Helena não era o canto, era o centro. Augusto percebeu. Estava no meio de uma conversa com um homem de terno cinza, daqueles que falam baixo e controlam tudo. Ele se virou, viu a filha na pista, viu a funcionária segurando a mão dela,
e a expressão dele mudou como se alguém tivesse arrancado o chão. Primeiro veio a indignação, depois o susto, e por baixo, uma coisa mais feia, o medo de perder o controle. Ele avançou com passos rápidos, abrindo caminho. "O que você pensa que está fazendo?" perguntou, já perto da pista, tentando manter a voz baixa, mas com veneno suficiente para cortar. Joana não parou de dançar. Ela apenas virou o rosto e respondeu com calma. "Eu estou dançando com ela, só isso." "Você foi contratada para servir, não para." Ele procurou a palavra, e isso disse tudo. Helena apertou a mão de Joana. Forte. E quando Helena apertava assim, era porque o mundo estava virando tempestade. Joana viu o rosto da menina mudar, viu a respiração encurtar. E sem desafiar o pai, sem gritar, ela fez algo que nenhum dos ricos ali sabia fazer. Ela protegeu a menina com o próprio corpo, só um pouco, como quem segura um espaço seguro no meio do barulho. "Ela pediu", Joana disse. "Eu só ouvi." Aquele "eu só ouvi" foi um soco silencioso no salão inteiro. Porque o que mais existia ali era gente que não ouvia ninguém. Augusto ia mandar parar. Era visível. Ele ia puxar a filha pelo braço, ia tirar Joana da pista, ia restabelecer a ordem. Só que antes disso acontecer, Helena ergueu o dispositivo com as duas mãos como se levantasse um cartaz. Tocou rápido numa sequência. E a voz eletrônica falou, dessa vez mais alta: "Não me tire." O salão inteiro escutou. E não era uma frase bonita. Não era uma mensagem ensaiada. Era um pedido cru, um limite. Augusto ficou parado, como se alguém tivesse batido a porta na cara dele. E foi nesse momento, bem no começo da história, que eu preciso te pedir uma coisa de um jeito simples. Se você está ouvindo essa história aí na sua cidade, se inscreve no canal agora, porque o que vai acontecer daqui para frente não é só sobre uma dança. É sobre tudo que a gente aceita calado, até o dia em que alguém simples decide dizer não. Augusto respirou fundo, olhou em volta, viu as câmeras, viu os celulares discretos gravando, viu o homem de terno cinza observando com um interesse frio. E então, ele fez o que homens como ele fazem quando percebem que estão perdendo. Ele sorriu. "Claro, minha filha", disse, alto o suficiente para parecer um pai compreensivo. "Dança, aproveita." Só que o sorriso não chegou nos olhos. Joana continuou. Helena continuou. E aos poucos, a rigidez da menina foi cedendo, como gelo derretendo. O corpo dela achou um ritmo próprio. Ela começou a balançar de verdade. Os dedos que antes tremiam passaram a desenhar movimentos largos, confiantes. E então aconteceu uma coisa pequena, mas que ninguém ali esperava. Helena riu. Não foi um riso alto. Foi um riso curto de canto, como quem descobre que pode respirar sem pedir permissão. O salão que antes sussurrava ficou mais quieto. Alguns rostos endureceram, outros ficaram vermelhos, como se sentissem vergonha tardia. Teve gente que virou a cara, porque encarar aquilo era encarar a própria covardia. E teve uma mulher bem arrumada, com joias discretas, que ficou olhando com os olhos molhados sem saber por quê. Talvez porque viu a própria filha ali, talvez porque viu a própria infância, talvez porque viu que o mundo não precisava ser tão cruel. A música mudou. Entrou um clássico mais lento, e Joana sentiu Helena apertar a mão de novo. Helena tocou na tela, e a voz eletrônica disse: "Obrigada." Joana sorriu. "Não agradece, dança." Só que enquanto tudo isso acontecia, em uma mesa perto do palco, o homem de terno cinza, chamava-se Dário Furtado, inclinou-se para Augusto e falou algo que ninguém ouviu, mas que mudou o resto da noite. Dário era sócio, um dos homens mais perigosos para se ter como aliado, porque ele não gritava. Ele coletava, ele esperava, ele usava. E naquela festa beneficente, ele tinha um objetivo que não era caridade. Ele queria fechar um acordo que tornaria Augusto dependente dele. Um empréstimo, uma fusão, um contrato, uma coleira dourada. E Dário sabia onde Augusto era vulnerável. Helena. A dança, para Dário, não era emoção. Era oportunidade. Quando a música terminou,
Aplausos surgiram, mas não eram aplausos puros. Pareciam aplausos de gente que quer parecer boa. Aplausos de quem percebeu que estava sendo filmado. Helena soltou a mão de Joana devagar, como se não quisesse que acabasse. Olhou para o pai. E Augusto, performático, abriu os braços e abraçou a filha diante de todos. Um abraço forte demais, quase possessivo. Um abraço que dizia, ela é minha. Joana recuou um passo, já esperando a bronca. E ela veio. O gerente do buffet apareceu como um vulto nervoso. Joana, você enlouqueceu, sai daqui agora. Augusto virou para ela com educação afiada. Qual é o seu nome? Joana. Joana, você entende que a sua atitude, embora bem intencionada, foi inadequada. Inadequada por quê? Ela perguntou. E a pergunta saiu antes da prudência. O salão ficou atento. Ninguém esperava que uma funcionária perguntasse por quê para Augusto Lacerda. Ele sorriu de novo, mais duro. Porque você não tem autorização. Joana assentiu como quem entende a regra e respondeu. Ela também não tinha autorização para existir aqui do jeito que ela é. E mesmo assim, ela está. Um silêncio pesado caiu. Helena olhava para Joana como se guardasse aquele momento num lugar secreto. Augusto deu um passo à frente, como se fosse encerrar ali. Mas Dário se intrometeu, colocando uma mão no ombro dele com falsa camaradagem. Deixa, Augusto, isso rende uma ótima história. Seu público adora ver o lado humano. O lado humano, como se humanidade fosse propaganda. Joana voltou ao trabalho, recolheu taças, limpou uma mesa. Mas por dentro ela estava tremendo, não de medo, de algo que parecia coragem nascendo. E Helena, em vez de voltar para o canto, fez algo inesperado. Ela seguiu Joana com os olhos, e quando Joana passava, Helena tocava no dispositivo e dizia frases curtas, como se quisesse segurar Joana ali, perto. Seu cabelo é bonito. Você tem mãos quentes. Eu gosto de música. Joana respondia baixinho, sempre olhando para os lados, porque sabia que aquilo incomodava. Incomodava porque era real. Mais tarde, Augusto chamou Helena para uma sala reservada. Uma sala pequena atrás do palco, com um sofá e uma janela alta. Ele precisava acalmar a situação. Precisava cuidar da filha. Mas o jeito como ele fechou a porta parecia mais com prisão do que com proteção. Helena sentou, abraçando o próprio corpo. O barulho do salão era uma pancada distante. Augusto respirou fundo. Você não pode fazer isso, Helena. Helena franziu a testa, tocou no dispositivo. Fazer o quê? Criar cena. Ele passou a mão pelo rosto. Você não entende, essas pessoas, elas... Helena digitou de novo, mais devagar. Elas me odeiam? A pergunta cortou o ar, porque criança nenhuma, menina nenhuma, deveria precisar perguntar isso. Augusto travou, e por um segundo ele quase disse a verdade. Quase. Mas o orgulho dele era um teto baixo. Não é isso, ele mentiu. Elas só... não sabem. Helena olhou firme, tocou na tela. Você sabe? Ele ficou em silêncio, e o silêncio foi resposta. Do lado de fora, Joana passava com uma bandeja quando ouviu o som de algo quebrando. Não um objeto, um som humano, um choro contido, abafado, como se alguém estivesse tentando não existir. Joana parou. O gerente chamou, impaciente, mas Joana fingiu não ouvir. Aproximou-se da porta reservada, encostou o ouvido. Ouviu a voz de Augusto, baixa, tensa. Você não vai estragar tudo por causa de uma vontade. E ouviu a voz eletrônica de Helena, mais fraca. Eu não sou vontade. Joana sentiu o corpo esquentar. Aquilo não era só uma festa. Era uma vida inteira sendo apertada dentro de uma caixa. Ela bateu na porta. Uma batida pequena, educada. Silêncio. Ela bateu de novo. Augusto abriu, irritado, pronto para humilhar. O que você quer? Joana olhou direto. Ela está bem? Isso não é da sua conta. Helena apareceu por trás, olhos vermelhos. Tocou no dispositivo. Eu quero ela. Augusto virou para a filha, incrédulo. Helena. Joana, sem pensar muito, disse. Eu posso ficar na porta só para ela respirar. Ele ia dizer não. Claro que ia.
Mas então o corredor se encheu de gente. Dário estava ali, Mônica estava ali, o gerente estava ali, e Augusto percebeu que negar pareceria cruel diante de testemunhas. 5 minutos, ele disse. Joana entrou e sentou no chão, não no sofá. Deixou Helena escolher a distância. Helena foi até ela e sentou ao lado, encostando o ombro, como quem encontra abrigo. Joana falou baixo. Você está com medo? Helena tocou. Eu estou cansada. De quê? Helena demorou. O dedo tremia na tela. E então, de ser segredo. Joana engoliu seco. Você não é segredo. Helena olhou, intensa. Tocou. Eles falam. Eles acham que eu não escuto. Joana ficou rígida. Quem? Helena apertou os lábios e digitou uma sequência que parecia pesada demais para a mão dela. Dário, meu pai, a caridade. Joana não entendeu. A caridade? Helena levantou o dispositivo e mostrou a tela. Não era só um comunicador. Tinha também gravações, áudios. Ela tocou num arquivo. E uma conversa começou a sair, bem baixinho, com ruído, mas reconhecível. Era a voz de Dário. Se você não assinar, eu solto isso. O público ama histórias, Augusto. E sua filha é a história perfeita. E a voz de Augusto, cansada, raivosa. Você está me chantageando numa festa beneficente. Dário riu. Beneficente para quem? Você sabe que esses números não fecham. Você sabe para onde vai. Você só finge. Joana sentiu o estômago virar. Helena tinha ouvido. Helena tinha gravado. Helena tinha guardado. Porque no mundo dela as palavras ficavam. E as pessoas, achando que ela não entendia, tinham falado perto demais. Augusto voltou para a sala, atraído pelo silêncio. Viu Joana segurando o dispositivo. Viu a tela. Viu o arquivo tocando. E o rosto dele perdeu toda a cor. Desliga isso, ele sussurrou. Joana olhou para Helena, pedindo permissão com o olhar. Helena tocou e pausou. Augusto passou a mão no cabelo desesperado. Ela não pode, isso não pode sair daqui. Joana não gritou, não ameaçou. Só disse, então para de tratar sua filha como decoração, porque ela está vendo tudo. Ela está segurando uma bomba e você acha que é enfeite. A palavra bomba fez Augusto fechar os olhos. Você não entende o que está em jogo. Eu entendo, sim. Joana levantou devagar. Eu entendo porque eu também sei o que é depender de quem tem poder. Eu entendo porque eu também sei o que é ser calada. Helena tocou. Eu quero falar. Augusto olhou para a filha como se estivesse vendo pela primeira vez a pessoa inteira ali. Você não pode. Helena digitou, feroz, dedo tremendo. Eu posso. Eu só não posso sozinha. Joana sentiu o peso da escolha. Se ela ajudasse, podia perder o emprego, podia ser processada, podia ser esmagada por aquela gente. Mas se não ajudasse, Helena voltaria para o canto. Voltaria a ser segredo. Joana respirou e disse, eu fico com você. E então a festa lá fora continuava como se nada estivesse acontecendo. Música, risos, taças. Só que por trás da porta, uma verdade estava prestes a atravessar o salão. Augusto tentou negociar, tentou comprar, tentou prometer. Eu te dou dinheiro, eu pago sua vida inteira. Você some e esquece isso. Joana quase riu de tão absurdo. O senhor acha que tudo é compra? Ele se aproximou, olhos úmidos de raiva e medo. Você não sabe quem é Dário. Você não sabe do que ele é capaz. Helena tocou. Eu sei, ele me chama de anjo quebrado. Joana sentiu um arrepio, porque certas crueldades são sofisticadas, e por isso passam. Lá fora, Dário estava no palco, fazendo um discurso sobre inclusão e empatia. A ironia era tão grande que parecia crime. E foi ali que Helena decidiu. Ela se levantou, ajeitou o vestido com mãos trêmulas e olhou para Joana como quem pede coragem emprestada. Joana abriu a porta. A luz do salão invadiu. As conversas cessaram aos poucos, porque gente rica sente cheiro de drama. Augusto veio atrás, tentando sorrir, tentando parecer no controle. Dário continuava no microfone, falando de doações. Helena caminhou. Cada passo parecia puxar um mundo inteiro junto. Joana ao lado, não como guia, mas como presença, como testemunha. Quando Helena chegou perto do palco,
Dário parou por um instante, surpreso. E então sorriu, achando que era parte do show. Olhem só, a nossa querida Helena. Helena levantou o dispositivo, tocou na tela, e a voz eletrônica, amplificada pelo sistema de som, encheu o salão. Eu ouvi vocês. Um murmúrio passou como vento. Dário riu curto. Ah, que gracinha! Helena tocou de novo, e a gravação começou. A voz de Dário, clara, falando de chantagem, de números, de história perfeita. A voz de Augusto, acusando. O salão inteiro ouviu o que não devia. Dário congelou. Augusto ficou imóvel, como se tivesse sido arrancado da própria máscara. O silêncio que veio depois era o tipo de silêncio que muda destino. Dário recuperou o corpo primeiro. Desceu do palco rápido, tentou alcançar o sistema de som. Corta isso! Ele rosnou para um técnico. Mas Joana já tinha se colocado na frente do técnico, como se fosse nada, mas sendo parede. Não corta. O técnico hesitou. Porque ali, pela primeira vez, quem mandava não era o dinheiro. Era a vergonha pública. Helena tocou mais uma vez. A voz eletrônica falou: vocês usam caridade para roubar. Vocês usam meu nome para mentir. Vocês me deixam sozinha para eu não atrapalhar. As palavras eram simples, e por isso eram impossíveis de refutar. Uma mulher no fundo soltou um "meu Deus". Um homem engoliu seco. Celulares surgiram, agora sem pudor. A festa inteira virou tribunal. Augusto subiu ao palco rápido, tentando tomar o dispositivo da filha. Helena, chega. E foi aí que Joana fez algo que selou tudo. Ela pegou o microfone, não como quem quer fama, mas como quem quer justiça. Ela disse: chega primeiro, Joana falou. A voz dela saiu firme e o salão se calou. Ela dançou hoje porque alguém ouviu, e agora vocês vão ouvir também. Augusto olhou para Joana com ódio e súplica misturados. Você não sabe o que está fazendo. Joana respondeu sem gritar. Eu sei, eu estou escolhendo não ser cúmplice. Se você está ouvindo isso aí na sua cidade e já viu alguém ser tratado como inconveniente só por existir, comenta aqui embaixo o nome da sua cidade e me diz: você teria coragem de atravessar a pista como a Joana atravessou? Porque muita gente aplaude depois, mas quase ninguém levanta antes. Dário tentou virar o jogo, pegou outro microfone, riu, fez cara de vítima. Isso é manipulação emocional. A menina não entende o contexto. Estão usando a condição dela. Só Helena, como se tivesse esperado exatamente essa frase, tocou na tela, e a voz eletrônica veio como lâmina. Eu entendo quando vocês mentem. Eu só não entendo por que vocês acham que eu não entendo. Dário engasgou, porque não havia argumento contra isso sem parecer monstruoso. Augusto tremia. Ele podia negar tudo, usar advogados, comprar manchetes. Mas naquele segundo ele viu a filha olhando para ele com uma pergunta que não estava na tela. Estava no rosto. Você vai me defender ou vai me esconder? E ali veio a virada que ninguém esperava. Augusto recuou. Ele pegou o microfone, não das mãos de Helena, mas do suporte, e falou com a voz quebrada, sem conseguir manter o tom de empresário. Eu errei. A frase pareceu impossível na boca dele. Eu achei que estava protegendo minha filha, mas eu estava protegendo a minha imagem. Ele respirou e os olhos dele brilharam. E eu deixei homens como o Dário usarem uma causa que deveria ser sagrada. O salão reagiu como se alguém tivesse aberto uma janela. Alguns ficaram furiosos, outros ficaram aliviados, e Dário, pela primeira vez, perdeu a pose. Você vai se arrepender, ele sibilou para Augusto, já perto do palco. Augusto olhou para Helena e respondeu, com uma calma que não era dele. Eu já me arrependi por anos. Chega. Dário tentou sair. Só que a porta do salão estava cheia de gente. Gente filmando. Gente olhando como se o rei tivesse caído. E a polícia, que alguém chamou discretamente quando a gravação começou, chegou com passos que não combinavam com o luxo do lugar. O clímax não foi uma prisão cinematográfica. Não teve algema brilhando no palco. Foi mais cruel e mais real. Foi ver Dário ser atravessado pelo olhar de todos, sem ter dinheiro que comprasse aquilo. Foi ver a máscara dele escorregar enquanto ele ainda tentava sorrir. Helena, no meio da confusão, começou a tremer.
Não de medo, de sobrecarga. O barulho, os flashes, as vozes, tudo era demais. Joana percebeu antes de todo mundo. Puxou Helena para longe, para um corredor mais escuro. Augusto foi atrás, mas dessa vez não para controlar, para aprender. No corredor, Helena sentou no chão e pressionou as mãos nos ouvidos. Joana sentou ao lado e começou a respirar devagar, exagerando o movimento, como se ensinasse o corpo a voltar para casa. Augusto ficou de pé, sem saber o que fazer. Um homem que tinha construído prédios, mas não sabia construir silêncio. Joana olhou para ele e disse num tom baixo, sem humilhar: "Ela não precisa de discurso agora. Ela precisa que o senhor fique. Só fique." Augusto engoliu a própria arrogância e sentou no chão também. O terno dele amassou. Pela primeira vez ele parecia um homem comum, assustado, pequeno diante do que tinha feito. Helena foi soltando a tensão aos poucos. Os dedos pararam de tremer. A respiração alongou. Ela tocou no dispositivo devagar e a voz eletrônica disse: "Eu dancei." Joana sorriu com os olhos molhados. "Dançou." Helena tocou de novo. "Você me viu." Joana respondeu: "Eu vi." Augusto baixou a cabeça. E quando ele falou, não tinha marketing, só verdade. "Eu também vi. Tarde. Mas vi." Helena olhou para o pai. Tocou. "Você ficou com vergonha de mim?" A pergunta era um abismo. Augusto levou um tempo que pareceu infinito. E então? "Sim." Ele chorou sem fazer barulho. "E isso me envergonha mais do que qualquer coisa." Helena encarou. E depois tocou. "Eu tenho vergonha de você também." E não foi crueldade. Foi justiça. Ali, naquele corredor, a fortuna de Augusto não valia nada. Porque o que estava em jogo era outra moeda: presença. Os dias seguintes foram tempestade. Manchetes, investigações, gente cancelando contratos, gente se afastando de Augusto como se ele fosse contagioso, amigos sumindo, parceiros virando inimigos. O império balançou. E Joana? Joana foi demitida no dia seguinte, sem cerimônia, sem agradecimento. O gerente do buffet disse que ela não sabia seu lugar. Ela voltou para casa com o uniforme na bolsa e o coração disparado, sem saber como pagaria as contas. Só que, pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia pequena. Ela se sentia inteira. Na semana seguinte, alguém bateu na porta da casa de Joana. Era um carro preto, caro demais para a rua simples. E quando Joana abriu, Augusto estava ali, sem terno impecável, sem entourage, só ele, com olheiras e uma pasta na mão. "Eu não vim te comprar," ele disse logo, como se soubesse que era isso que ela pensaria. "Eu vim te pedir." Joana cruzou os braços. "Pedir o quê?" Ele respirou. "Eu quero que você trabalhe comigo, não como funcionária, como alguém que me diga a verdade quando eu estiver errado." Ele abriu a pasta e mostrou um documento. "Eu estou criando uma fundação de verdade, transparente, administrada por gente que entende de vida, não de palco. E eu quero que você seja parte." Joana quase riu. "Por que eu?" Augusto não desviou. "Porque minha filha confia em você. E porque você fez por ela o que eu não tive coragem de fazer. Você a colocou no centro, sem medo do julgamento." Joana ficou em silêncio. O orgulho dela dizia para mandar embora. A necessidade dizia para aceitar. Mas havia outra coisa ali, uma chance de que a coragem dela não fosse só um momento, mas um caminho. "E a Helena?" Joana perguntou. Augusto sorriu pela primeira vez sem dureza. "Ela quer te ver. E ela quer dançar de novo, só que dessa vez numa sala sem plateia." Joana sentiu um choro subir, mas segurou. "Eu aceito, mas com uma condição." "Qual?" "Ela nunca mais vai ser segredo." Augusto assentiu. Nunca mais. Meses depois, numa tarde comum, sem lustres, sem fotógrafos, Joana e Helena estavam numa sala ampla de um centro recém-inaugurado, paredes claras, som baixo, luz suave. Helena tinha fones para reduzir ruído. Tinha um espaço onde podia se recolher quando o mundo ficasse pesado. Tinha profissionais que falavam com ela, não sobre ela.
e tinha o pai sentado numa cadeira no canto, aprendendo a ficar. A música tocava baixa, não jazz de festa. Uma melodia simples, quase infantil, mas cheia de vida. Joana estendeu a mão. Helena colocou a mão dela na mão de Joana e dançou. Dessa vez não era para provar nada. Não era para ensinar ninguém rico a ser humano. Era só porque ela queria. E Augusto, olhando, não sentiu orgulho de mostrar a filha. Sentiu algo mais difícil. Gratidão por não ter perdido tempo demais. Se essa história te apertou por dentro aí na sua cidade, se inscreve no canal e escreve nos comentários o nome da sua cidade, junto com uma palavra só: Vi. Porque quando a gente escreve Vi, a gente promete para si mesmo que não vai mais fingir que não viu. E talvez seja assim que o mundo muda, não com aplausos, mas com gente comum parando de desviar o olhar. O que ficou daquela noite não foi só o escândalo. Foi uma imagem. Uma pista de dança onde ninguém quis entrar, até que uma mulher simples atravessou o salão como quem atravessa uma injustiça. E uma menina, que o mundo insistia em empurrar para o canto, descobriu que podia ocupar espaço sem pedir desculpas. E talvez essa seja a parte mais bonita e mais dolorosa. Não foi o dinheiro do pai que salvou Helena naquela noite. Foi a coragem de alguém que não tinha nada para perder, a não ser a própria dignidade. E agora, quando você olhar para alguém que está sozinho em um canto, na escola, no trabalho, na família, na rua, lembra da Helena olhando para a pista. Lembra da mão estendida. Lembra do não me tire. Porque às vezes a vida inteira de alguém muda com um gesto pequeno que parece bobo, como convidar para dançar. E se você quer ver outra história que mexe com esse mesmo tipo de ferida, uma história onde alguém improvável desafia o mundo inteiro e paga um preço alto por isso, clica no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Eu te encontro lá.